Olá, bem-vindos a mais uma aula de genética, hoje sobre herança ligada ao X. Herança ligada ao X se refere à herança de características que são controladas por genes que estão localizados no cromossomo X. Como existe uma diferença na constituição cromossômica com relação aos cromossomos sexuais entre homens e mulheres, sendo as mulheres XX e os homens XY, isso vai se refletir em diferenças com relação à transmissão de fenótipos associados a genes ligados ao X e também à manifestação fenotípica. Com relação a genes ou a alelos ligados ao X, as mulheres podem ser chamadas de homozigotas ou heterozigotas de acordo com a constituição genética. Já os homens, como têm apenas um cromossomo X, eles são chamados de hemizigotos. Um gene localizado no cromossomo X determina um certo fenótipo que pode ser transmitido como recessivo ou como dominante. No caso de herança recessiva ligada ao X, que características nós podemos observar nos heredogramas que permitem identificar esse padrão de herança? Primeiro, os afetados são quase que exclusivamente do sexo masculino. Então, vai chamar atenção ao olhar o heredograma que os indivíduos marcados como afetados são todos homens. A transmissão do gene, na maioria dos casos, é feita pelas mulheres, que são heterozigotas com relação àquele alelo e têm fenótipo normal. Os homens que são afetados, eles não transmitem o fenótipo a seus filhos homens. As filhas serão sempre heterozigotas em relação ao alelo da doença. Ou seja, as meninas herdam o cromossomo X do indivíduo afetado, que é o pai. Os meninos vão herdar o cromossomo Y, portanto, a doença que existe no pai não vai aparecer nos filhos homens. Um homem afetado, ele pode ter um neto, menino, com o mesmo distúrbio, e esse neto é sempre filho de uma filha mulher, que é justamente a menina heterozigota. As mulheres heterozigotas são quase sempre normais fenotipicamente, mas elas podem, eventualmente, manifestar sinais da doença em questão. Aqui nós vemos um heredograma característico de herança recessiva ligada ao X. Então, na primeira geração, nós vemos que existem 4 irmãos afetados. 4 indivíduos do sexo masculino. Vamos pegar aqui o primeiro indivíduo, o indivíduo 22. Esse indivíduo, ele teve 2 filhas, as 2 com fenótipo normal. E essas 2 filhas, que se casaram com indivíduos não aparentados, tiveram meninos afetados, certo? Uma outra filha aqui da primeira geração, mulher 26, também casada com um indivíduo não consanguíneo, teve um menino afetado. Essas mulheres, tem outras, né, aqui no heredograma, essa daqui, essa também. Essas mulheres tiveram filhos afetados. Elas são, portanto, heterozigotas, né, com relação ao alelo que leva a doença. Aqui um outro exemplo, mostrando o indivíduo afetado, aqui na primeira geração, que teve uma filha com fenótipo normal, heterozigota. Essa filha não tem nada fenotipicamente, mas transmitiu o alelo a um filho que é afetado. Mas a mulher heterozigota, é bom lembrar, que ela também tem chance de 50% de vir a ter um menino normal. Então, dos filhos homens, 50% terão a chance, serão afetados e 50% serão normais.
As mulheres heterozigotas nos heredogramas, muito frequentemente, são representadas dessa forma, com um pontinho no meio, né, do círculo. Então, quando existe heterozigota certa detectada aqui no heredograma, nós indicamos essas heterozigotas com esse pontinho, né, no centro. Voltando àquela história das mulheres heterozigotas que podem manifestar sinais. Então, existem muitas descrições de mulheres que são heterozigotas para distúrbios, doenças, defeitos ligados ao X e que manifestam algum tipo de sinal. Por que, né, isso aconteceria? Como que a gente pode explicar essa manifestação? Isso está ligado ao fato do gene estar localizado no cromossomo X. E o cromossomo X em fêmeas de mamíferos apresenta inativação. Um dos cromossomos X, né, apresenta inativação. A inativação do cromossomo X foi proposta por uma pesquisadora chamada Mary Lyon em 1960 e isso ficou conhecido como hipótese de Lyon. Então, ela, na realidade, juntou uma série de informações já conhecidas e propôs, então, que um dos cromossomos X, em fêmeas de mamíferos, seria inativado. Então, uma das observações se relacionava à herança de cor de pelo em mamíferos, por exemplo, gatos. Então, gatinhos com esse padrão aqui de coloração, né, que são as gatinhas tricolores, como eu já falei, são sempre gatinhas, são sempre fêmeas, tá? Por quê? Existe um alelo localizado no cromossomo X que está relacionado com a cor, né, e que vai ocasionar um padrão de coloração diferente no indivíduo masculino e no indivíduo feminino. Então, por exemplo, o indivíduo macho, se ele herdou o alelo que está no X, que determina essa cor meio alaranjada aqui do pelo, ele vai ter um cromossomo X só. Se esse X carrega o alelo para esse pelo alaranjado, ele vai ser inteiro alaranjado. O outro alelo determina a coloração preta do pelo. Então, se por acaso o machinho tiver o alelo para preto, ele vai ser inteiro preto, certo? Já uma fêmea, se ela for preta, significa que ela é homozigota para o alelo que determina preto, tá certo? Então, como ela é homozigota, em algumas células ela é inativa a um X, na outra célula ela é inativa a outro, mas os dois, ela é homozigota, os alelos são iguais, então ela vai ter fenótipo preto. Se a fêmea for homozigota para o alelo que determina a cor laranja, também não importa qual o X que ela vai inativar nas células, porque ela vai ser laranja, certo? Agora, a fêmea heterozigota, que tem o alelo para laranja e o alelo para preto, ela vai inativar em 50% das células o cromossomo que tem o alelo para laranja e em 50% das células o alelo que tem o cromossomo que tem o alelo para preto. Então, se ela inativar o alelo para laranja, naquela região do corpo o pelo vai ficar preto. Se ela inativar o alelo para preto, ela vai ter cor laranja naquela porção do corpo. Então, isso dá esse aspecto malhado, né, para a cor, para a pelagem do animal. Ela também se baseou em outras informações bioquímicas, por exemplo, com relação à enzima G6PD, né, a glicose 6-fosfato desidrogenase. Já se sabia que o gene que determina essa enzima está localizado no cromossomo X. E quando se fazia dosagem dessa enzima em indivíduos masculinos e femininos, pessoas, né, homens e mulheres,
verificava-se que homens e mulheres produziam a mesma quantidade de G6PD, embora as mulheres tivessem 2X e os homens tivessem apenas 1. Uma outra informação que foi relevante para a hipótese da Lyon foi a descoberta do chamado corpúsculo de Barr, em 1949. Então, esse corpúsculo foi observado pela primeira vez pelo Barr, cuja imagem está aí nessa foto, né? E o que era esse corpúsculo? Era uma massa escura que se corava intensamente, observada no núcleo interfásico de células de fêmeas de mamíferos, certo? Então, esse corpúsculo é também conhecido como cromatina do X ou cromatina sexual, né? Porque hoje nós sabemos que ele representa o cromossomo X inativado da fêmea, e foi a Mary Lyon que fez essa correlação. Ela soube da existência desse corpúsculo descoberto anteriormente e associou isso, então, com o fato do X poder se inativar na fêmea de mamífero, certo? A inativação, como eu já falei, ela é aleatória. Então, a fêmea que tem um X que veio do pai e outro X que veio da mãe, ela vai inativar nas suas células com a mesma probabilidade, tanto o X do pai como o X da mãe. Então, o que se espera é que 50% das células tenham o X materno inativo e 50% das células tenham o X paterno inativo. Essa inativação do X acontece bem no início do desenvolvimento embrionário. Então, na primeira semana de desenvolvimento embrionário, as células já decidem, né, entre aspas, qual que é o X que vai ser inativado. Então, o embrião, ele já tem células, o embrião bem no início do desenvolvimento, o embrião feminino, ele tem 50% das células com o X paterno inativo e 50% das células com X materno inativo. Mas, e as heterozigotas manifestantes, né? O que tem a ver com essa história de inativação do X? Bom, como eu já disse, o esperado é que 50% das células tenham o X com o alelo normal funcionando e 50% das células com o outro alelo funcionando. Então, se isso acontecer, se a inativação for 50% e 50%, o que se espera é que a mulher tenha o fenótipo normal, que é o que acontece com a grande maioria das mulheres heterozigotas. Mas, às vezes, acontece de haver uma proporção maior de células em que o X ativo é justamente o X que tem o alelo recessivo, que é o X que é o alelo que determina o distúrbio. Isso é chamado de inativação desfavorável. Então, como existe o maior número de células com o alelo recessivo funcionando, essa mulher vai apresentar algum tipo de manifestação fenotípica. Convém lembrar que mesmo que a mulher manifeste algum sinal da doença, ela nunca vai ser afetada da mesma forma que o homem é, né? Porque o homem vai apresentar o corpo inteiro com aquele alelo, que é o alelo da doença, funcionando, enquanto que a mulher tem a chance de ter células com o X, com o alelo normal funcionando. Então, mesmo que ela manifeste, ela vai manifestar de uma forma menos intensa do que os indivíduos masculinos. Exemplos de fenótipos recessivos ligados ao X. Exemplos, vamos chamar de clássicos, né? A hemofilia A, chamada de hemofilia clássica, se deve à deficiência do fator 8 de coagulação, é um fenótipo clássico ligado ao X recessivo. A distrofia muscular de Duchenne, o daltonismo, a forma mais comum de daltonismo, que é para vermelho e verde, é ligado ao X recessivo, e uma forma de albinismo ocular também. Um exemplo de interesse para a odontologia
é a displasia ectodérmica hipoidrótica, também conhecida como síndrome CST, síndrome de Crist-Simons-Turenne. Essa síndrome é uma displasia ectodérmica porque o que o indivíduo apresenta são problemas em derivados da ectoderme. Então, a criança apresenta problemas com relação à sudorese, porque existe uma diminuição drástica do número de glândulas sudoríparas, então isso acaba comprometendo o controle da temperatura corporal. Então, as crianças apresentam febre, uma febre que às vezes é chamada de indeterminada, né? Porque não está associada com nenhum tipo de infecção, está associada com a diminuição drástica do número de glândulas sudoríparas. Os indivíduos apresentam também alterações nos cabelos e nos pelos do corpo. Os cabelos são realmente afetados, os indivíduos apresentam cabelos ralos e finos, mas o problema maior para o indivíduo se refere aos dentes. Então, eles apresentam um número reduzido de elementos dentários. Esse menininho que está na foto até tem um número grande de dentes, né? Existem afetados com um número muito menor de dentes. Esses dentes são anômalos, como a gente vê nitidamente aqui nesses incisivos conoides. E a herança dominante ligada ao X, né? Como é que funciona? Vamos ver então o que se observa nos heredigramas se a herança for dominante e não recessiva. Se a herança é dominante, nós vamos observar transmissão vertical no heredograma, ou seja, nós vamos ver pais afetados e mães afetadas transmitindo para a prole. Mas os pais afetados transmitem de uma forma diferente das mães afetadas. Então, a transmissão não é feita da mesma forma. Então, isso é diferente do que a gente observa nos casos de herança autossômica dominante. Então, se o indivíduo masculino, se o pai é afetado, as filhas meninas sempre vão ser afetadas. E os filhos homens vão ser sempre normais. Então, o menino recebe o cromossomo Y do pai. O alelo da doença está no X, então ele não vai receber o X, ele vai ser normal. A filha, entretanto, se o pai é afetado, vai receber o X com o alelo da doença e vai ser sempre afetada. As mães, entretanto, se elas forem afetadas, elas podem ter tanto filhos como filhas afetadas ou normais. Ela é heterozigota, então ela pode transmitir tanto o alelo da doença quanto o alelo normal para filhos e filhas que vão poder ser afetados ou normais. Então, a transmissão pela mãe é diferente da transmissão pelo pai. Nesse heredograma, nós vemos então uma primeira geração, uma mulher afetada que teve uma filha e um filho afetados, mas também teve um filho e uma filha normais. O filho afetado dessa mulher casou-se com uma mulher normal não aparentada e teve filhas, mulheres afetadas e filhos normais. Então, é o típico exemplo de herança dominante ligada ao X. Aqui um heredograma não fictício, mostrando herança ligada ao X dominante, onde vocês veem as características do homem afetado, tendo filhas sempre afetadas e filho normal, menino normal. Vamos ver se tem outro homem aqui. Homem afetado, menina sempre afetada, menino normal. Homem afetado, filhas afetadas, filhos normais.
E se for a mulher a transmissora, né? Então, nós temos aqui na 2.2, geração 2, mulher 2 aqui, ela teve filha normal e filha afetada. Filho normal, filho afetado. Aqui outra mulher, a mulher 2.8, também é afetada. Ela teve filha normal, filha afetada. Filho normal, filho afetado. Certo? Então, a transmissão difere se é o pai, o afetado, ou a mãe, a afetada. O exemplo clássico de fenótipo ligado ao X dominante é o raquitismo hipofosfatêmico, que antigamente era chamado de raquitismo resistente à vitamina D, porque quando se descobriu que existia o raquitismo por falta, por deficiência de vitamina D, as crianças que apareciam com raquitismo eram tratadas com vitamina D e ficavam bem. Mas apareciam casos raros em que nenhuma dose elevadíssima de vitamina D era capaz de tratar o indivíduo. Então, essa forma de raquitismo foi chamada de raquitismo resistente à vitamina D. Posteriormente, é que se verificou que era um raquitismo que tinha causa genética. Então, nas famílias com essa forma de raquitismo, ou com as famílias onde onde se segrega o alelo que determina esse raquitismo hipofosfatêmico, nós encontramos indivíduos com hipofosfatemia e indivíduos que têm, além da hipofosfatemia, o raquitismo, certo? Então, a hipofosfatemia está sempre presente, o raquitismo nem sempre. No caso da família nessa foto, a gente vê que as 3 crianças, ou as 3 pessoas, né, são afetadas. Até a próxima aula!